bem, são 7h31, 7h31, horário de Brasília desta segunda-feira, dia 20, né? Dia 20 de dezembro de 2021. Que alegria encontrar você nessa noite aqui conosco na Rádio Manaim, também pelo YouTube. Estamos falando ao vivo aqui dos nossos estúdios em Vila Velha, no Espírito Santo, para mais de 174 países, através do portal radiomanaim.com.br, dos aplicativos, o aplicativo da Rádio Manaim e também pelo YouTube, para todo o globo terrestre. Muito bem, e é uma alegria para nós entrar na sua casa, pedindo, claro, a sua permissão para juntos iniciarmos o nosso pré-culto, que é esse momento onde temos aqui, conversando com o pastor que irá trazer a mensagem no culto de logo mais às 8 horas. Hoje, segunda-feira, culto de glorificação ao Senhor. Olha que coisa boa, coisa maravilhosa. Glorificar o Senhor. E eu já quero convidar você para que você possa, juntamente conosco, glorificarmos ao Senhor. Meus irmãos, nessa noite estamos recebendo com muita alegria aqui nos nossos estúdios o pastor Clédiston Ramos de Souza. Espero que tenha falado o nome corretamente aqui do pastor. Ele é esposo da Ana Iris e é pai da Abigail, é pai do Samuel e pai da Esther Radassa, né? São os filhos do nosso querido pastor Clédiston e a irmã Ana Iris. Ele é natural de Carlos Chagas, é mineiro, mas foi criado em terras capixabas, em Pinheiros, região noroeste do estado do Espírito Santo. Já está na obra há muito tempo, mais 20 anos de Ministério da Palavra, e está em Imperatriz do Maranhão. Pastor Clédiston Ramos de Souza é o nosso convidado dessa noite, onde nós vamos conversar com ele, saber um pouco mais da sua história, de onde ele veio, como o Senhor o alcançou, saber das histórias, né? Para que você possa conhecer um pouco mais do pastor. Querido, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor, os irmãos que nos acompanham pelos canais da igreja. Para nós é uma alegria poder participar desse momento que a obra está vivendo, né? E estar aqui hoje na Rádio Manaim para participar dos cultos, do culto com os irmãos. Para nós é uma alegria. Falou certo o nome, né? Clédiston. Que bom, pastor. Pastor, o senhor veio de alguma família berço, vamos colocar assim, né? Evangélico, ou a família da onde o senhor veio não tinha nenhum cristão, não tinha ninguém evangélico? E como o Senhor o alcançou? Eu nasci no catolicismo e inclusive fui dedicado ali. Participei de escotismo, né? Fui escoteiro, né? Mas eu fui o primeiro da minha família a vir para o evangelho aos 14 anos de idade. Mas como aconteceu isso? Olha, por intermédio de quem? Por incrível que pareça, eu fui convidado por quem não era crente. Eu aos 14 anos de idade, na praça da cidade, e um colega falou assim: vamos ali na igreja dos crentes, que é festa lá, tem bolo lá, né? Então eu fui para comer bolo. Cheguei lá, não tinha bolo, tinha culto, e ali eu dei os meus primeiros passos, ganhei minha primeira Bíblia ali. Tinha um maná. Então, então comecei foi ali que eu aceitei Jesus, né? Numa igreja evangélica, evangélica tradicional, onde depois minha mãe também se converteu. Eu batizei, no dia do batismo, só eu e minha mãe que fomos batizados. Então, assim, eu fui o Senhor me colheu primeiro. Depois veio a família, hoje, graças a Deus, toda a minha família está na presença do Senhor. E como foi a experiência do senhor ao vir para essa obra? A experiência da obra, ela foi muito interessante, porque eu estava terminando o ensino médio, já me preparando para ir para a faculdade teológica, mas eu não tinha aquela certeza que aquilo realmente era o que Deus queria, então eu orava a Deus. Se não fosse para eu sair para fazer teologia, que ele não deixasse eu sair. E eu estava para ir a São Paulo ou ir Recife para escolher uma faculdade teológica. Mas o que marcou, duas coisas que me marcou, assim, que foi o que acabou me trazendo para a obra. Foi depois de uma aula lá
na escola bíblica dominical, lá onde eu estava. Em Pinheiros. Em Pinheiros, né, na igreja que eu estava, sob jejum. Em que, pela primeira vez, eu ouvi falar em jejum, mas era aquela informação apenas teórica. Mas eu, particularmente, a partir daquele dia, eu comecei a jejuar. Comecei a fazer o jejum, falava, vamos até a hora que aguentar, não tinha... E depois passei eu e minha mãe fazer jejum até o meio-dia. E também ouvi um pregador que dizia o seguinte, na televisão, dizia assim, se a sua igreja não tem o Espírito Santo, sai dela. E aí eu comecei a clamar a Deus, naquela época eu clamava a Deus, né, assim, e dizia assim, olha, se tem o Espírito Santo da forma que eu não conheço, eu quero. E comecei a clamar. Eu lembro que eu entrava para meu quarto, que era uma república fora da casa, e ali eu gritava com Deus ali, clamando, querendo uma experiência. E um dia eu estava com a Bíblia aberta no comércio, era o comércio da família, lá em Pinheiros, e chegou a irmã da cidade de Boa Esperança. Do lado ali, parece. Do lado, 16 quilômetros, uma Sônia. E ela chegou ali na Bíblia e tal, e ali eu falei das minhas intenções de fazer teologia, e ela então falou assim, olha, nós temos um seminário de 3 dias na época, né? Isso foi em 87, que vale mais do que um ano de teologia. Nisso ela errou, né? Vale mais do que o curso todo, né? Que é pós-graduação. E eu falei ali, ó, se tiver, o dia que tiver me fala, se for da vontade de Deus, eu vou. Nem sabia como é que era para ir. E eu estava orando e quando passou poucos dias ela me ligou, ela já tinha conversado com o pastor dela na época, já tinham consultado o Senhor e eu sem saber de nada. Mas quando ela falou comigo, eu falei assim, tudo bem, eu vou dar a resposta depois. Eu orei aí nos dias e pedi para Deus me enfermar. Falei assim, olha, se não for para eu ir, pode me pôr de cama. Mas o Senhor providenciou e eu subi ao Manaim sem conhecer a igreja lá em Pinheiros, que na época tinha 3 famílias, era um salãozinho, banco sem encosto, né? Muito simples. O irmão Jurandir, que tá lá até hoje, tinha 7 criancinhas, né? Hoje já estão as famílias constituídas. E ali eu cheguei então ao Manaim, em fevereiro de 87. Entrei ali no Manaim ainda, era chão, eu fui ônibus de carreira, entrei a pé. Parou na BR e foi a pé. Parou na pé, entrei ali. Na época era... Hoje eu fui lá agora, o banheiro tá a coisa mais linda, né? Realmente. Na época a pia era de madeira, muito, bem rústico. Bem rústico. E ali no Manaim algumas coisas começaram já a me chamar a atenção, o comportamento dos irmãos, né? Você vê um jovem chegar e dar uma palavra, todo mundo obedecer, desligou a lâmpada, sem problema. Aquilo ali onde eu andava não podia acontecer jamais, né? Mas, e ali assim, dentro daquilo que eu fui buscar no Manaim, quando terminou a aula de batismo com o Espírito Santo, eu não havia sido batizado. E ali, vendo irmãos recebendo bênção, eu fui para a primeira cadeira e falei assim, Senhor, eu não saio daqui sem o Espírito Santo. E naquela hora que eu estava ali de joelho, chegaram 3 pastores, e aí o Senhor começou a falar comigo, me batizou com o Espírito Santo, deu dons comigo. Então, e aí eu voltei renovado, transformado, não voltei com a intenção de sair de onde eu estava, até queria levar o que eu alcancei, mas eu não consegui voltar mais. E na época, eu saí de uma igreja grande, onde eu estava na minha melhor fase lá, não saí porque briguei, porque eu estava na minha melhor fase, já naquela época pregando, um jovem de 17 anos, 18 anos, já pregava de púlpito, e vim para sentar no banco. Eu lembro, inclusive, que o primeiro culto que eu dirigi foi no lar. Quase que eu não fico em pé. Como a coisa mudou, né? Então, cheguei lá, aí que eu me apresentei para os irmãos, né?
E eu falei assim, não, o irmão é de onde? Eu sou daqui, mas mudou agora? Não, eu sou daqui. Ninguém conhecia o senhor. Ninguém me conhecia. Então, que coisa extraordinária, né? A operação do Espírito Santo. A igreja está orando, ela não está sabendo o que o Espírito Santo está operando. De repente chega lá, aí veio, logo de imediato veio o Zé Hilton, que é o pastor, né, que pregou ontem, meu irmão, a esposa transformada, inclusive eu estava vendo a experiência da minha cunhada, que ela, na época, também lá onde nós estávamos, ela leu a Bíblia toda, e um dia ela abriu a Bíblia e Senhor, clama a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. E ela falou, mas eu li toda a Bíblia, será que tem alguma coisa? E aí ela começou a orar de joelhos, né? Que não era comum, e pedir isso ao Senhor. Quando ela veio para a obra e começou a ter experiência com clamor pelo sangue de Jesus, com consulta à palavra, com palavra revelada, ela fez uma pergunta ao Senhor agora, falou, Senhor, será que é isso que o Senhor queria, que estava faltando, que o Senhor queria revelar? E ela então abriu a palavra e foi interessante o que o Senhor falou com ela em Isaías 48, versículo 6, assim, desde agora te faço ouvir as coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Só que coisa linda. Então assim, foi algo extraordinário, né? A família, na época inclusive a minha irmã com 10 anos de idade, dentro de casa foi batizada do Espírito Santo, começou a falar língua estranha. Então começou a envolver depois com o louvor. Até que depois veio a fase de definição de o que estudar. E aí eu coloquei no meu coração, eu não vou me envolver com namoro, eu vou servir o Senhor, eu vou formar. Depois que eu estiver trabalhando, aí podemos casar para continuar realizando a obra do Senhor, né? E assim nós procedemos. Me inscrevi para administração de empresa, mas aí o Senhor falou assim, é para você fazer direito. Aí fui me inscrever em Colatina, passei no vestibular em Colatina, fiz direito. Eu tenho um trauma na vida porque eu nunca fiz currículo, né? Nunca ninguém assinou minha carteira, né? Você é um funcionário público? Eu sou funcionário público, mas quando eu formei, eu fui chamado, né, na época, pro doutor Alceni. Doutor Alceni José Demo. Alceni José Demo, que é juiz, já está quase aposentando, né? Para trabalhar no escritório dele. E na época nós colocamos diante do Senhor, e o Senhor falou assim, ó, vá que eu vou salvar ele e a família dele. Então aquilo profissionalmente para mim foi muito bom, porque logo que eu entrei no escritório para não ser nada lá praticamente, ele passou no concurso para escrivão, veio trabalhar em Linhares e eu assumi o escritório, né? Depois o Alex, pastor Alex Demo, veio trabalhar também no mesmo escritório e em consequência daquilo ali ajudou na minha formação profissional. E os pais do doutor Alceni, né? Nosso irmão Alceni, ele, todos se converteram, né? Os pais partiram na presença do Senhor, irmão América, irmã Zenaide. E aí depois o Senhor nos direcionou para mudarmos lá para o estado do Pará, mas nisso o Senhor primeiro ia me dar a Rebeca, né? Eu lembro que eu tinha visto a minha esposa, ela tinha 14 anos, mas não sabia quem era, nome, nem onde morava. Eu vi numa reunião de jovens em Montanha. E aí, passado um tempo, um irmão falou assim, olha, eu vi uma jovem em Poço da Mata. Aí eu pensei, será que é ela? E na época eu clamei só com a minha mente, falei assim, Senhor, se é lá de hoje há 30 dias me manda lá. No quarto dia chegou meu irmão falou assim, o pastor falou para você ir lá em Poço da Mata esse final de semana. Foi quando o pastor Adaís foi levantar diácono. Então, tava lá no dia. Cheguei lá, fui colocar os instrumentos no lugar. Falei, vamos lá ver se tiver aberta a igreja, né? E quem é que tava lá limpando a igreja, né? Era ela, né? Tava lá. E depois o Senhor operou a bênção, constituímos família.
E saímos daqui, casamos em janeiro de 96 e chegamos em abril de 96 em Marabá, no Pará, onde ali começamos a trabalhar no louvor, como obreiro, dando assistência, veio o diaconato. E quando eu estava diácono, ocorreu um fato interessante, e foi que eu nunca esqueci de orar por aquele que me convidou para comer bolo. É isso que ia chegar. Só lembro do nome dele? Ednei. Da família Oliveira, lá de Pinheiros. Lá de Pinheiros, né? Só tem alguma informação por onde anda essa pessoa, esse amigo do senhor, né? Era amigo. Era juventude, colega ali, adolescente, né, na época. Que o convidou para comer bolo. Eu entrei, ele não entrou, né? Mas eu estava na igreja de São Mateus, diácono. Me chamaram lá, me deram a oportunidade para pregar. E quando eu olhei no fundo da igreja, tá lá Ednei, casado na obra. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tem um irmão dele também, tá na igreja lá em São Mateus. E isso, assim, alegrou muito a nossa alma, né? Então, quando eu estava terminando a faculdade, o Senhor, ele me deu um sonho. Eu falava com uma colega assim, eu só faço concurso federal. E aí, quando nós saímos da faculdade, os colegas fazendo concurso, você não vai fazer? Eu falei, não. OAB, né? Não, eu até tinha OAB, advoguei por um período, mas os concursos, escrivão, para delegado, para promotor, para juiz, e aqui no estado. Você não vai fazer, não? Eu falei, não. E aí o Senhor, ele orientou que era para nós irmos embora. Foi até algo extraordinário que aconteceu com a igreja de Pinheiro, que o senhor na época falou que a igreja ia esvaziar para crescer, né? E isso ocorreu, alguns irmãos mudaram, teve até aqueles que desistiram. Pinheiro hoje tem 7 igrejas, né? Fora o que gerou, que mandou para fora, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu perguntei, Senhor, é para ir mesmo? E o Senhor disse assim, filho do homem, prepara mobílias para mudares, né? E de dia muda a vista deles, né? Então fomos, cheguei em 96 em Marabá, em 97 eu já tomei posse, em junho de 97 já tomei posse na Justiça Federal, né? Então assim, cumpriu tudo aquilo e depois, como diácono, fui para Imperatriz, comecei a trabalhar. Olha aí a questão do concurso federal, por que o senhor queria, né? Quando Imperatriz precisava, fui para Imperatriz. Quando Marabá precisou, voltei para... Tinha trânsito livre, né? Para Marabá. Então, e tudo que o Senhor faz em nós é em função da obra. Tudo que eu tenho na minha vida é em função da obra. Aquilo que o Senhor orientou, aquilo que o Senhor falou para não fazer, aquilo que o Senhor falou para fazer. Então, família, né? Nome dos filhos... Tudo na direção do Senhor, né? Tudo que o Senhor fez. Louvado seja o Senhor. São 7h49. Nós estamos conversando com o pastor Clédiston Ramos de Souza. Ele que é o nosso convidado nessa noite. Ele que estará à frente do culto de daqui a pouquinho às 8 horas pelo YouTube e pela Rádio Manaim. Nosso culto de glorificação ao Senhor. Pastor Clédiston, o texto que o senhor irá trazer nessa noite é no livro de Atos, né? O senhor falou comigo em off. Isso, Atos, é um texto conhecido, né? Atos 16, versículo 25. Que fala sobre o quê? Que fala, perto da meia-noite, né? Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam, né? Então ali mostrando a vida profética de Paulo, né? Que foi para ali, sofreu, mas foi para cumprir uma revelação e um dom que o Senhor deu a ele para passar a Macedônia. E esse varão macedônico ele foi achar lá na prisão, né? É verdade. Então, ali, apesar das adversidades, o servo do Senhor que anda na revelação, ele sempre vai poder cantar louvores, não importa a situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que bolo abençoado, né? Glória a Deus, né?
recebendo o convite de um colega, vai comer um bolo, e aí teve um encontro com o Senhor que mudou toda a sua história. Toda a história. Toda a história. Que coisa maravilhosa. Pastor Cleiton, uma alegria conhecê-lo pessoalmente. Espero que essa seja a primeira de muitas outras vezes que o senhor, quando estiver aqui em Vitória, o senhor possa estar conosco aqui na Rádio Manaim. Me sinto feliz e honrado de poder ter conversado com o senhor nessa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor, para mim também é uma grande alegria. Muito prazer, né? Sempre também só ouvia, e agora poder estar aqui falando com o Kleber pessoalmente e podendo testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nos sustentar até aqui, né? São momentos que passamos em várias situações, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado pela sua bondade e misericórdia. Toda honra, toda glória ao nome do nosso Deus. Ebenezer, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, olha, eu quero renovar o convite a você que está em casa, para que você não faça outra coisa. Participe conosco do culto daqui a 8 minutos, pelo YouTube e pela Rádio Manaim. O pastor Cleiton daqui a pouquinho vai nos deixar aqui do estúdio da Rádio Manaim, vai para outro estúdio de televisão. Nós vamos encerrar aqui a nossa participação no pré-culto, mas você tem um tempinho para tomar uma água, sentar confortavelmente na sua casa e já colocar no aplicativo, ou no computador, ou no seu tablet, ou na Rádio Manaim, para que você possa cultuar ao Senhor conosco nessa noite, esse culto de glorificação. Tá bom? Olha, uma alegria saber que você esteve conosco aqui nessa noite. A todos, a paz do Senhor Jesus. Só mandando um abraço pois aí, não, pastor, primeiro pra netinha Ana Maria, senão ela vai chorar, né? O genro e tal. Os irmãos lá da coordenação do sul do Pará, né? Os irmãos lá de Imperatriz. Um abraço aos nossos irmãos, aqueles que têm orado conosco, têm caminhado juntamente. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a vocês de casa, mais uma vez, boa noite e a paz do Senhor Jesus.